Feliz sábado a todos. É motivo de grande alegria, como disse o irmão Evaldo, estarmos aqui hoje na casa de Deus, porque se aqui estamos, nós escolhemos estar no melhor lugar do mundo. E realmente é motivo de alegria para qualquer um de nós podermos ouvir a palavra de Deus. Não estou encontrando aqui algumas pessoas que eu conhecia de muito tempo atrás. Eu cheguei a fazer parte daquele grupo Encontro, não sei se vocês conhecem, da época do... qual é o nome dele? Wagner. Frequentava aqui, mas encontrei algumas pessoas aqui que me deixaram algumas marcas. Uma delas já foi falada várias vezes aqui, o pastor Joy, ele não se lembra de mim, mas quando eu comecei a frequentar a igreja, lá na igreja de Inhaúma, na Mateus Silva, em 1988, quando eu conheci a igreja adventista, em um JA, ele me fez uma pergunta que foi uma pergunta que me ajudou muito. O que eu mais estava gostando na igreja adventista? Eu respondi a ele que era a receptividade, a amizade e o amor com que eu havia sido recebido. Aquilo realmente me cativou. Porque nós, quando estamos lá fora, nós vivemos um mundo diferente, uma paz diferente, um amor diferente daquele que nós conhecemos aqui. E coincidentemente estudamos hoje algo sobre a paz. E realmente a paz que nós temos lá fora não se chega nem aos pés da paz que nós podemos encontrar aqui dentro quando temos comunhão com o nosso Deus. Mas eu pergunto a vocês, antes de abrirmos a palavra, como tem sido a sua vida até hoje? Que decisões tem você tomado para seguir adiante naquilo que você escolheu, nos propósitos e objetivos que você colocou para a sua vida? A Bíblia nos consegue mostrar muitas coisas que às vezes são incompreensíveis para nós num primeiro momento, mas que depois tornam-se muito fáceis de serem entendidas, porque nós, quando conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos o que realmente significa sermos cristãos. Não cristãos apenas de palavra, mas cristãos de fato e cristãos de ação. Nós vamos hoje meditar numa passagem muito importante que se encontra no livro de Lucas. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 23. Nós vamos ler aqui dos versos 39 em diante. Mas o que estava acontecendo ali naquele momento? Cristo estava sendo crucificado naquele momento. Estava sendo crucificado entre dois ladrões, um de cada lado. A Bíblia não nos fala de nomes daqueles homens que estavam ali, mas alguns historiadores deram nomes, não sei se fictícios ou de alguma fonte, mas para que nós possamos entender melhor, vamos chamar os dois de Esdras e Dimas. Dimas é até um nome que nós já ouvimos falar algumas vezes. Eles estavam ali pagando uma penalidade. Eram ladrões, malfeitores, haviam feito várias coisas erradas, e a morte deles ali tinha um motivo. Eles estavam pagando por algo que haviam cometido. E também naquele momento ali, quando nós lemos esta passagem, nós vimos que ali o mundo estava sendo representado, a humanidade estava sendo ali representada por dois homens. Mas vamos ler o verso 39 deste capítulo 23, que diz assim: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Vamos chamar esse da esquerda de Esdras, que o nome dele fosse Esdras. Ele ali falou algumas palavras que hoje representam a maneira de muitas pessoas de se relacionarem com Jesus. Infelizmente, muitas pessoas vivem através desse pensamento. A primeira coisa que aconteceu ali, quando ele disse: Se tu és o Cristo, ou seja, ele duvidou da divindade
daquele ser, daquele homem que estava ali sendo crucificado ao lado dele. Ele questionou se realmente aquele era o verdadeiro Cristo. Ele, como judeu, ele sabia do Messias, ele conhecia a história, ele conhecia as profecias que diziam que um dia o Messias estaria entre eles, viria como verdadeiro cordeiro para ser morto pela remissão de nossos pecados. Mas eles esperavam o Messias guerreiro, o Messias forte, o Messias que os libertariam de toda a opressão que eles sofriam naquele momento dos romanos. E ao ver aquele homem ali pendurado naquela cruz, morrendo, sem ter tomado nenhuma atitude que o pudesse tirar dali, isso gerou muitas dúvidas na cabeça daquele homem. Então, por isso ele começa questionando: se tu és o Cristo, se tu és o Cristo, se tu és o Deus, se tu és o nosso Messias, por que tu estás morrendo na cruz agora? Por que não tomaste pela espada, pegaste teu povo para lutar contra os nossos opressores? Mas ele ali agiu de uma maneira como muitas pessoas hoje, como milhares de pessoas hoje fazem. Ele pediu sinais e pediu poder e milagre daquele homem para que ele pudesse comprovar que realmente ali ao lado dele estava o Messias que eles aguardavam. O que nos é revelado aqui é uma coisa de muito interesse. As pessoas que só acreditam quando têm certas vantagens. Quando ele terminou dizendo assim: salva-te a ti mesmo e a nós. Ele não estava naquele momento ali vendo Cristo como Messias, que vinha morrer pela remissão e pela salvação do povo judeu. Ele estava vendo naquele momento um homem que, se realmente tinha poder, podia salvar não somente a si próprio, mas salvar também a ele. Naquele momento ali, ele buscava o poder daquele homem, não pela fé, não por acreditar que ele fosse o Messias. Ele apenas desejava ter algo em troca. Ele acreditaria sim que ele era o Messias, era o Deus crucificado, aquele Messias que eles aguardavam, mas só se ele fosse salvo da cruz. Se aquele Messias, aquele Jesus que ele estava, pudesse tirá-lo daquela situação, ele estaria pronto para acreditar que ele realmente era aquele homem que eles tanto aguardavam. E este homem, como muitas pessoas que buscam a Deus pelo que ele pode dar e não pelo que ele é, essas pessoas se aproximam para ter algo em troca, não porque desejam ser transformados. Esse tipo de relacionamento não tem nenhuma base para nós como cristãos. Nós não estamos aqui hoje adorando este Deus, esperando que Ele nos dê em troca saúde, prosperidade, falta de problemas, nos dê a paz, nos dê amor, nos dê todas as coisas que nós não temos mais nenhuma tribulação em nossa vida. Não, não é um Deus de troca. Ele é um Deus de amor e misericórdia. Ele vai sim nos mostrar o caminho que nós devemos seguir, mas não vai nos livrar de todas as coisas, das consequências dos nossos próprios atos. Porque muitas das coisas que nos acontecem são consequências daquilo que somos e daquilo que fazemos. No pedido deste homem, quando ele diz: salva a ti mesmo e a nós, se referindo ao outro amigo dele que estava do outro lado, existia algo que Deus nunca prometeu: livrar-nos das consequências de nossos pecados. Ele nos promete, como eu falei, perdão e libertação, mas não o livramento das consequências. E este homem, agindo assim, ele representa muitas pessoas que confundem o que realmente significou aquele ato de Jesus morrendo na cruz por nós. Para ele era simplesmente um negócio, uma troca. Eu acredito se você me beneficiar. Eu vou te seguir se você me der o que eu quero. Não é através dessa troca, desse modo de pensar, desse modo de agir, que Deus quer atuar na nossa vida. Ele quer atuar na nossa vida quando nós demonstramos ter por Ele amor, esperança, amizade e principalmente confiança de que é um Deus do qual nós aguardamos a volta. É um Deus que está sempre pronto a nos estender a mão. Mas Ele quer em troca o quê? A nossa fidelidade, a nossa fé
de que Ele realmente pode nos amparar, desde que nós permitamos que Ele possa atuar na nossa vida. Muitos de nós estamos interessados apenas em receber as bênçãos, mas não fazemos nada para que o nosso ser, o nosso interior seja transformado. Mas vamos ler o verso seguinte. O verso 40 diz assim: Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Nós vemos aqui um verdadeiro contraste entre o modo de agir de um deles com o modo de agir do outro. Naquele momento ali não existia o nós comumente chamamos de o bom ladrão e o mau ladrão. Os dois ali eram maus, porque eram ladrões, malfeitores. Estavam ali pelas mesmas razões, pela mesma consequência. Mas aquele ladrão que estava ao lado, do outro lado da cruz de Jesus, ele teve uma reação diferente. Eles viam o mesmo Jesus, a mesma cena, o mesmo Jesus morrendo na cruz, mas ele pensava de uma maneira diferente. A primeira coisa que fica claro aqui nas palavras de Dimas é que ele reconheceu Jesus como sendo o próprio Deus. Ali naquele momento ele deixou que a humildade, a fé e a esperança entrassem no seu coração. E ao olhar para Jesus, ele não viu ali a oportunidade de escape, a oportunidade de livramento, mas ele viu ali a oportunidade de conhecer alguém a quem ele tanto aguardava. Sem querer, ao falar isso que nós lemos aqui no verso 40 e 41, este homem, além de repreender o outro que estava do outro lado, ele também deu para ele ali um pequeno estudo bíblico, mostrando que ele acreditava pela fé que aquele homem que ali estava sendo crucificado no meio deles não era apenas um homem comum, não era apenas mais um malfeitor, pois ele disse isso quando ele disse: nenhum mal ele fez. Ele sabia a história de Jesus, ele havia conhecido esse Jesus, ele sabia o que esse Jesus havia feito no tempo que ele passou, nos 3 anos e meio que ele passou fazendo os milagres, levando palavras de consolo, palavras de esperança para aquele povo. E ele viu ali naquele momento a sua esperança, não de pedir o livramento da cruz, mas uma esperança muito maior, que era de ter o perdão dos seus pecados e a vida eterna. Porque ele via que aquele homem que ali estava era capaz de fazer isso. E ele viu também que aquele homem, Jesus, não estava naquela cruz morrendo por um ato que havia feito, por algo ruim, errado ou qualquer outro motivo, mas ele estava ali morrendo por alguém. E este alguém somos nós, cada um de nós. Jesus, ao depor ali sua vida, ele não estava fazendo isso apenas por algumas pessoas, mas por todas as pessoas que já haviam passado, que estavam ali presentes, que viriam depois, até os nossos dias e muito mais, até o último dia que estivermos aqui neste planeta, até o último dia antes da volta de Jesus. A sua morte não tem período, a sua morte foi por toda a humanidade. E ali naquele momento, Dimas, ele viu que aquela esperança não era algo que iria morrer sem ver concretizada. Ele viu naquele momento ali que ele estava representando talvez muitas pessoas que estiveram ali presentes naquele momento e que tinham esperança de ver aquele Jesus libertá-los não do jugo físico que eles estavam sofrendo ali, da escravidão e outras coisas, mas também de libertá-los dos pecados e poder dar a eles uma nova oportunidade para que eles pudessem ter comunhão com este Deus. Nós temos na Bíblia muitos exemplos de pessoas que defenderam Jesus. Nós temos Paulo, temos Pedro e tantos outros que falaram abertamente deste Jesus sem se importar com as consequências de seus atos. Mas, especialmente ali, aquele homem, ele fez naquele momento, ele não sabia, talvez, certamente, quem era aquele homem. Não conhecia talvez todos os milagres que ele havia feito, nem
sabia talvez o que poderia acontecer dali para frente. Mas ele defendeu aquele homem, defendeu ali Jesus, que estava ali, fazendo o seu sacrifício máximo. Então nós vemos aqui dois contrastes bem claros. Um dos homens blasfemava, querendo provas de que aquele Deus, se fosse realmente Deus, poderia libertá-lo daquela cruz para que ele fugisse e continuasse a sua vida de pecados. O outro disse para que Jesus se lembrasse dele quando entrasse na sua glória. Então aqui nós vemos duas pessoas com dois objetivos, com dois pensamentos completamente diferentes. E nós temos ainda no mundo de hoje pessoas assim, pessoas que buscam Jesus pensando que vão, daquele momento em diante, não ter mais nenhum problema, não vão ter mais nenhuma dificuldade, vão ser pessoas prósperas, felizes, não vão ter aborrecimentos. E outros que sabem que mesmo seguindo a Jesus, vão ter problemas, vão ter muitas coisas na vida, porque Jesus mesmo falou para os seus discípulos e para aquelas multidões: no mundo nós teríamos aflições, mas deveríamos ter o quê? Porque ele também venceu o mundo. Este deve ser o pensamento de cada um de nós. O primeiro homem expressou ali em suas palavras toda a descrença que ele tinha ao olhar para Jesus, vendo ali um homem morrendo, um homem indefeso, um homem que não tinha forças para se defender, para sair dali. O segundo o reconheceu como seu Senhor. Aquele primeiro homem falou cheio de blasfêmia. O segundo usou humildade. O primeiro homem foi imediatista, ele queria soluções naquele momento. O outro, apenas que Jesus se lembrasse dele quando voltasse na sua glória e no seu poder. Aquele primeiro homem queria livrar-se das consequências de suas ações, livrar-se ali da morte, de tudo que havia feito de errado. E o outro, pedindo que Jesus o perdoasse de todos os seus pecados e lhe desse uma nova oportunidade. Não talvez na sua vida terrena, mas na vida futura, na vida eterna que ele esperava naquele Jesus. O primeiro pediu com um coração endurecido pelo pecado, não se havia se deixado transformar, ele continuava com seus maus desígnios. O segundo, ao reconhecer aquele Jesus como seu Deus, como seu Redentor e seu Salvador, estava ali abrindo o coração para que Jesus pudesse convertê-lo e fazer com que ele tivesse uma nova oportunidade na vida. O primeiro tinha apenas a esperança de se libertar da sua morte terrena. O segundo pensava em viver a alegria da eternidade. Então nós vemos que o paradoxo que nós podemos ter também antes e depois de conhecermos a Jesus. Eu acredito que muitos de nós aqui, como eu, não nascemos em um lar adventista. Muitos de nós fomos alcançados pela misericórdia e pelo amor de Deus, por pessoas que realmente trabalharam e trabalham como o mesmo coração que tinha este homem que estava ao lado de Jesus. Trabalham para que outras pessoas tenham a oportunidade de conhecer este Jesus, de falar deste Jesus, de amar este Jesus e trabalhar pela sua causa. Quando Dimas falou com Jesus que gostaria muito que ele se lembrasse dele quando entrasse no seu reino, o que vocês acham que Jesus possa ter pensado dele? Um ladrão, malfeitor, um homem que havia feito talvez muitas coisas erradas, ruins e violentas. Qual seria o julgamento de Jesus para aquele homem naquele momento? Um ladrão? Um homem violento? Mas foi esta a resposta de Jesus? Jesus, aqui no verso 43, diz assim: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Jesus não olhou para as imperfeições daquele homem. Jesus não olhou para o seu passado. Não olhou para as suas intenções, como as intenções do outro que estava ali também. Jesus apenas olhou para o coração daquele homem. Viu ali um homem que estava realmente arrependido, que havia realmente aberto seu coração para Jesus
e esperava receber dele apenas o perdão pelos seus pecados. Não pedia que ele o salvasse dali para que ele pudesse fugir. Ele sabia que teria que pagar pelos seus pecados, pelas consequências do que ele havia feito. Mas ele via muito mais, ele via muito além daquilo que nós, como seres humanos, às vezes enxergamos. Ele via a salvação em Cristo Jesus. Ele viu que aquele homem poderia salvá-lo para uma vida eterna se ele verdadeiramente se arrependesse. E quantas vezes nós não acreditamos nesse Jesus? Quantas vezes nos nossos momentos de aflição nós oramos a Deus pedindo que Ele nos liberte, já queremos ao abrir os olhos que a solução esteja à nossa frente, que o problema esteja resolvido e não aceitamos outra maneira, outra resposta dele. Somos imediatistas como aquele homem era. Somos pessoas que só acreditamos que esse Jesus realmente nos ouve e nos atende se nos resolver os problemas na hora. Mas será que aquele realmente é o momento de Jesus atender a nossa oração? Nós às vezes ouvimos aqui do púlpito muitas pessoas falarem que orou por seu filho, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus parentes, pelos seus amigos, 5, 10, 20, 40, 50 anos. Depois de decorrido todo este tempo, aquela pessoa se entregou nas mãos de Jesus. Por que será que Deus demorou tanto tempo assim a agir? Deus demorou mesmo realmente tanto tempo assim para agir? Tenho certeza que não. Mas só que não era naquele momento da pessoa receber aquela resposta. Ainda era necessário que ele crescesse mais, que ele fosse transformado mais ainda, para que quando ele recebesse esta bênção, ele estivesse realmente preparado para não só aceitá-la, mas para reconhecer que esta bênção estava sendo dada para ele por um Deus de amor, um Deus de misericórdia, e que tudo estava fazendo para que ele não retrocedesse, para que ele não voltasse depois a fazer todas essas coisas que ele havia feito antes. Deus, em seu amor incondicional, afirma pessoalmente que nós, quando estamos verdadeiramente arrependidos e verdadeiramente entregamos a nossa vida nas mãos de Jesus, nós somos candidatos ao reino dos céus. Como tem isso influenciado a nossa vida, a minha vida, a sua vida? Como tem sido os momentos que passamos, não aqui em comunhão com os irmãos, mas nos nossos lares, no nosso trabalho? Temos nós realmente refletido este amor que Jesus tem por nós? Temos realmente nós refletido para as pessoas lá fora que nós somos cristãos de fato, que nós somos realmente a diferença, que nós realmente, através do nosso testemunho pessoal, nós estamos fazendo aquilo que Deus gostaria que nós fizéssemos? Temos feito o trabalho de Jesus, não esperando que com isso sejamos recompensados por algo maravilhoso, mas fazendo isso porque nós queremos que outras pessoas tenham a mesma oportunidade que nós. Qual tem sido o nosso objetivo como cristãos? Não importa o que fomos, não importa o que fizemos. O que importa é o que somos agora. O que fazemos agora, o que representamos agora. Isso sim, tem peso não só na nossa vida, mas na vida de todas aquelas pessoas que nos cercam. Nós sabemos que nosso Deus, Ele nunca se lembra do que nós fizemos, mas Ele se lembra do que nós estamos fazendo agora, hoje. Nós podemos separar até nossa vida em duas partes. O que fomos antes de conhecermos Jesus e o que somos agora que conhecemos a este Jesus. Não são as suas boas ações que vão te dar a salvação, nem são as más ações que vão fazer você perder esta salvação. Ela vai depender única e exclusivamente da sua reação perante a cruz de Cristo, em reconhecer o que realmente significou o sacrifício que Ele fez por nós um dia na cruz. Ele não nos livra, como eu falei, das consequências dos nossos atos, mas Ele está pronto sempre a nos dar o seu perdão. Como você acha que Dimas começou aquele dia? Sabia que de poucas horas ele estaria morto numa cruz, sabia que tudo para ele estava perdido, não teria mais talvez a oportunidade
de rever os seus amigos, seus familiares, porque a sua condenação era definitiva. Então ele estava ali sabendo que iria receber o castigo da morte por todos os erros que ele havia cometido. Mas aí eu pergunto, e como ele terminou o seu dia? Ele morreu. Mas mesmo assim, ele morreu repleto, com o coração repleto de esperanças, porque ele havia feito parte, ele agora fazia parte de um grupo que havia escolhido a Jesus como Salvador e Redentor. Ele sabia que agora ele estava num grupo que poderia ter a morte como ele ia ter naquele momento, mas que muito em breve, um dia, quando Jesus voltasse nas nuvens dos céus, ele estaria ali novamente ao lado daquele homem, Jesus, para viver não mais alguns dias, mas toda uma vida eterna. Jesus, ele não nos dá apenas o perdão, ele nos dá também transformação. Assim como ele chegou de uma maneira e saiu de outra, eu tenho certeza que muitos de nós aqui também, quando conhecemos a palavra de Deus, nós chegamos até ele de uma maneira. E se abrimos o nosso coração, deixamos que o Espírito Santo trabalhe em nós, nós temos certeza que vamos sair dali também repletos, transformados, para sermos candidatos à vida eterna. Perante esta cruz, não pode haver indecisos. Só existem dois grupos. Qualquer pessoa que chega perante a cruz de Jesus, ele tem que fazer uma escolha. Ninguém fica inerte, ninguém pode ficar indeciso. Ou aceitamos a Jesus e vivemos com Ele, ou deixamos a Jesus e nos voltamos para o mundo. Será que vale a pena vivermos 60, 70, 80 anos de uma vida lá fora de prazeres, trocarmos isso por a vida eterna? Será que vale a pena nós aproveitarmos a vida, como eles falam, para depois perdê-la? Não preciso dar a resposta. Acredito que todos nós sabemos que, por mais estreito e difícil que seja o nosso caminho, nós sabemos que aquilo que nos aguarda, uma vida eterna, será uma vida de muitas alegrias e prazeres que o mundo nunca viu, nunca conheceu. E nós sabemos que um dia, muitos de nós poderemos estar ali. A história deste homem, ela foi decidida num momento. Ele não precisou de receber ali um estudo bíblico. Ele não precisou ali de fazer parte de uma igreja para que pudesse ser aceito por Jesus. Jesus aceitou ali como ele era, porque ele viu que o coração daquele homem havia sido transformado. E quantas vezes nós, ao tomarmos decisões na nossa vida, nos esquecemos de fazermos aquilo que Jesus gostaria que nós fizéssemos, de tomar decisões que mesmo para aquele momento não fossem decisões boas para nós, porque somos imediatistas, mas sabendo que a médio ou longo prazo nós iríamos ter uma recompensa de tudo aquilo. Quando eu conheci a igreja adventista, em 1988, através da que hoje é minha esposa, eu tinha ali nenhum objetivo. Eu ia à igreja com ela por questão de companhia. Eu ia por causa dela, não por causa da igreja. Não que eu vivesse uma vida lá fora, uma vida de prazeres, outra coisa. Apesar de eu ter sido criado num outro tipo de igreja, num outro lar, eu também tinha as minhas convicções. E convivi alguns anos. Eu havia saído de um casamento, ela também, e começamos a viver uma vida juntos. E para mim estava ótimo. Ia à igreja com ela, assistia aos cultos, voltava para casa, mas estava junto com ela. E nós muitas vezes fazemos assim da nossa vida. Vamos vivendo para ver até onde dá. Mas chegou um dia que a coisa começou a ficar apertada. Ela chegou para mim e falou assim: olha, você sabe que eu venho de um lar adventista. Estou muito triste porque estou afastada. Gostaria muito de voltar. Mas para isso eu preciso de fazer algumas coisas. Para que eu possa voltar novamente para a minha igreja, eu preciso tomar algumas decisões.
E ali eu já olhei meio de lado, falei, alguma coisa vem aí. Mas tudo bem, o que está vendo? Bom, você sabe que se eu quiser voltar para a minha igreja, nós não vamos poder continuar na situação que nós estamos. Eu teria que me casar ou desfazer a nossa união que temos até agora. Não posso continuar mais nessa situação. A minha resposta para ela foi muito simples. Eu disse para ela assim, olha, tudo bem, a decisão é sua, não pode deixar. A decisão é sua, você faz da sua vida o que você quiser. Agora, 3 coisas eu te digo. Eu nunca vou me casar com você, que eu não quero isso, já tive uma experiência muito ruim. Muito menos eu vou entrar para a tua igreja e muito menos sair por aí com a Bíblia na mão ou falando alguma coisa de Deus para as pessoas. Só que naquele momento eu falava por mim. Eu falava como Esdras, como aquele homem que estava ali. Eu não queria nada de Deus, a não ser estar junto com ela. Não me importava muito Deus na minha vida naquele momento. Mas eu não conhecia ainda, talvez, aquilo que Isaías escreveu de lá, que quando Deus diz assim, que os meus caminhos não são os seus caminhos. Ou seja, aquilo que nós queremos não é o que Deus quer para nossas vidas. E, pela graça de Deus, eu pude ver tudo isso. E hoje, estou eu aqui casado, adventista, e trazendo esta mensagem para vocês. Eu tenho certeza que muitos também passaram por esses momentos, talvez situações diferentes, mas tenho certeza que aquele que conhece a palavra de Deus, aquele que realmente coloca a sua vida nas mãos de Deus, não retorna vazia. Que nós possamos fazer da nossa vida o mesmo objetivo e andar nos mesmos caminhos que aquele homem um dia quis fazer com Jesus, que foi entregar a sua vida ali naquele momento, reconhecer este Deus e ter este Deus no seu coração. Que Deus nos abençoe.